Daurilene, meu filho é muito levado, bato nele. Ó, Daurilene, tem como educar sem precisar bater, tá? O lance é que a gente aprendeu assim. Então eu falei bastante sobre isso na live de ontem. Vale a pena você ir lá e assistir. Tá tanto aqui no Instagram, como tá lá no YouTube também. Eu tô mandando o link lá nos grupos do WhatsApp de quem está inscrito na série. Mas você disse aqui, meu filho é muito levado. Eu vou convidar você a inverter. Ao invés de ser, cara, meu filho é muito levado, eu ainda não evolui o suficiente para educar um garoto de temperamento intenso, vou dizer assim. Porque tem aquelas crianças que são mais fáceis mesmo. Aquelas crianças que são mais quietinhas, mais boazinhas, que você fala, ela obedece com mais prontidão. E tem aquelas que são mais desafiadoras, né? A diferença, muito provavelmente, você pensa nas quatro classificações de temperamento. E criança pequena ainda tá crescendo, ainda está evoluindo, não dá para bater o martelo. Mas basicamente você tem dois temperamentos que são regidos mais pela emoção da raiva. Você tem dois temperamentos que são regidos mais pela emoção da tristeza. Como assim? Diante de uma frustração, uma situação difícil, você, não seu filho, você, a maioria das vezes se inclina mais para ficar com raiva ou se inclina mais para ficar triste? E aí pensa nas crianças agora. Então as crianças que se inclinam mais para ficar triste, não quer dizer que elas não ficam com raiva, mas a maioria das vezes que alguma coisa dá errado, que tem alguma frustração e tal, ela fica mais triste. Opa, bati aqui. Essas crianças normalmente são mais fáceis, porque a tristeza é uma emoção de mais recolhimento, de baixa energia. Você percebe, a pessoa triste, ela até fala mais devagar, ela fala mais baixo, né? Os movimentos dela são mais lentos, ela fica mais pensativa. Quando a raiva é o contrário, a raiva é da energia, né? A raiva a pessoa fala mais alto, a pessoa gesticula mais, se movimenta mais, sabe? Então, uma criança, uma pessoa que tem uma inclinação para ficar mais com raiva diante de uma frustração, de um não, de alguma situação difícil, naturalmente, na infância, vai ser uma criança mais difícil de educar, digamos assim. Vai apresentar mais momentos desafiadores do que a da tristeza. Só que, cara, se você parar para pensar também, as pessoas que fazem história, em sua maioria, que marcam o nome da história, são essas pessoas que têm uma inclinação para a raiva. A raiva, ao mesmo tempo, se ela for bem usada, ela é uma emoção que você pode usar para resiliência. Você vê as pessoas que tendem mais para a raiva, são as pessoas que persistem mais, que se esforçam mais, que não aceitam não, e a gente quer que os adultos não aceitam não, os adultos continuem, persistam, e quando criança quer o contrário, né? Aquela criança lagartixa que só fica balançando a cabeça assim, sim senhor, não senhor, que não se esforça e tal, ou que aceita tudo, e quando quer adulto quer justamente o oposto. Eita, bati de novo aqui. Então, se o seu filho é muito levado, como você está dizendo, ao invés de transferir para o seu filho, fala, cara, eu tenho um garoto aqui que é intenso, a parada com ele aqui é mais embaixo. Então, sou eu que tenho que evoluir mais. Sou eu que tenho que aprender mais. E aí tem um perigo, voltando para as crianças da tristeza, as mais boazinhas, que os pais muitas vezes não percebem. Porque normalmente essas crianças são mais fáceis de se comportar, só que aí os pais não veem os sinais óbvios de que tem alguma coisa errada lá dentro. O meu filho está comportado na escola, meu filho está comportado aqui em casa, eu mando, ele obedece, mas às vezes a criança vai guardando um monte de coisa, vai se tornando aquela criança insegura, que vai se tornar um adulto inseguro, que deixa os outros passarem por cima dele, que pede suco de laranja na lanchonete, vê um suco de maracujá, tem uma dificuldade horrível de falar, não foi esse não que eu pedi não, eu pedi outro, sabe? Que acaba aceitando um monte de situações que não deveria aceitar. Porque crianças que têm essa inclinação para a tristeza, que são educados por pais mais autoritários, rígidos, severos, cara, a autoestima dela vai ser difícil, vai ser complicado, tá? Então, se você tem um garoto da raiva, olha o lado bom. Você tem um garoto muito levado, talvez ele seja desse time que se inclina mais para a raiva, diante de uma frustração. Eu, André, me inclino mais para a tristeza. Eu sou de um temperamento mais quieto, mais reservado, tá? Mas, cara, olha o lado bom. A gente está precisando de pessoas bem formadas, bem educadas, que tenham essa resiliência natural, que tenham esse impulso de fazer, sabe? O mundo precisa de gente assim. Então você tem aí uma joia bruta na mão. Se você lapidar direitinho, se você, ao invés de ser o seu filho, que é o problema, cara, sou eu que ainda não desenvolvi,
E se sou eu posso crescer, eu posso aprender. Quando o problema está com meu filho, está com ele. Eu não controlo ninguém. Eu influencio, lógico, mas eu não controlo meu filho, a minha esposa, meu vizinho, não controlo ninguém, só controlo a mim. Mas quando sou eu, aí fica mais fácil. Tá? Apesar de ser desconfortável, mas fica mais fácil.